Olá, quero deixar uma mensagem de esperança com cada um de vocês para o dia de hoje. E essa mensagem é baseada no Salmo 28, né? Então é um salmo bem curtinho, de 8 versículos, que a gente aprende muito, né? E o tema dessa mensagem é quando o céu parece em silêncio. Então, o Salmo 28 é uma oração de Davi em um momento de profunda aflição. E embora a gente não saiba exatamente qual situação que ele estava enfrentando, nós percebemos que ele se sente cercado por pessoas más, ameaçado e angustiado. E o que chama a atenção nesse salmo é a mudança que acontece ao longo do texto. Ele começa clamando desesperadamente e termina adorando. Começa com lágrimas e termina com louvor. Começa com um pedido e termina com uma declaração de fé. Essa é uma jornada que muitos de nós também precisamos entender e fazer. Porque vão existir momentos que Deus vai estar em silêncio, ou parecer, que está em silêncio. Momento em que nós vamos orar e não vamos obter respostas. Momento em que vamos olhar para a nossa volta e vai parecer que os ímpios estão prosperando, quem faz tudo errado está prosperando, e nós justos e os outros justos que nós convivemos sofrendo. Mas o que é legal disso daí é que o Salmo 28 nos ensina como que devemos e podemos atravessar esses períodos sem perder nossa fé. Primeiro passo, quando o silêncio de Deus parece insuportável. Lá o Salmo 28, o versículo 1 diz assim: a ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, não aconteça de te calares acerca de mim, que eu me torne semelhante aos que descem a cova. Davi não estava enfrentando apenas um problema externo. O maior medo dele naquele momento era sentir que Deus não estava respondendo. Ele não diz: Senhor, meus inimigos são fortes. Ele diz: Senhor, não fique em silêncio. Para Davi, o silêncio de Deus era mais assustador do que os próprios inimigos. E como nós podemos trazer isso para a nossa realidade hoje? Nós vivemos uma geração que busca respostas imediatas. Tudo acontece rapidamente. Mensagens chegam em segundos, compras são feitas instantaneamente, informações estão disponíveis em poucos cliques. Mas Deus não trabalha segundo a velocidade da internet que nós conhecemos, que nós temos. E muitas vezes nós oramos pela cura de alguém, pela restauração de um casamento, pela conversão de um filho, pela solução financeira que está desesperadora, por uma porta de emprego, e a resposta parece não vir. E aí nós começamos a nos perguntar: será que Deus está nos ouvindo? E aí nós temos que entender uma coisa: o silêncio de Deus nunca vai significar a ausência de Deus. Na Bíblia, a gente vai ver isso daí repetidamente, né? Podemos falar de José. José passou anos na prisão. Deus estava ausente com ele. Abraão esperou décadas para ser pai, pela promessa. Davi foi ungido rei e ainda assim passou anos fugindo. Israel ficou séculos esperando o Messias. Tudo isso parecia um grande silêncio, mas na verdade Deus estava trabalhando. E na nossa vida, o que parece demora, muitas vezes é Deus nos preparando. É uma preparação de Deus para que nós possamos receber aquilo de uma forma melhor e possamos entender o que Deus quer através daquilo, E nem sempre Deus vai responder imediatamente, mas uma coisa é certa: Ele sempre responde no tempo certo. E a fé não é confiar naquilo que Deus apenas, quando Deus fala. É muito fácil confiar quando Deus fala: olha, vai e faz. Acabei de orar e Deus já me fala. Aí é fácil, Mas fé é continuar confiando mesmo quando Deus parece estar em silêncio. E o segundo passo, o segundo tópico que nós podemos tirar desse texto: o mundo continua sendo o mesmo.
mas Deus continua sendo justo, né? Lá no Salmo 28, do versículo 3 ao versículo 5, ele vai falar sobre os ímpios, né? E ele fala assim uma frase: não me arrastes com os ímpios. O contexto aí de Davi, ele estava cercado por pessoas que falavam de paz, que praticavam coisas e falavam outra, falavam uma coisa e praticavam outra, né? Falavam de paz e praticavam mal. Pessoas que tinham palavras bonitas, mas corações perversos. Pessoas que aparentavam bondade, mas agiam com maldade. E a realidade da época de Davi não é muito diferente de nós, né? Da nossa, né? Nós lá, ele estava falando de injustiça, de falsidade, de hipocrisia, corrupção moral. E na nossa época, né, as pessoas, depois de mais de 3.000 anos, só mudaram as roupas. Evoluímos em tecnologia, nos meios de comunicação, meios de transporte, mas o coração humano continua o mesmo. Ainda vemos mentiras sendo valorizadas, pessoas sendo prejudicadas injustamente, corrupção, egoísmo, falta de temor a Deus. E muitas vezes, quem faz o errado, a gente olha lá e ele está vencendo, mas ele fez tudo errado e ele está se dando bem. E isso foi exatamente o que Davi estava passando, a luta que ele estava passando. E o que Davi nos ensina com isso? Ele não tenta fazer justiça com as próprias mãos. Ele entrega a causa ao Senhor. E ele entende que Deus vê aquilo que ninguém vê. E isso é o melhor, né? Deus conhece as intenções, os pensamentos. Deus conhece o coração do homem, as suas motivações, aquilo que está escondido, né? Muitas vezes a gente pode mentir para quem está ao nosso redor, a gente pode mentir para quem nos rodeia, mas a gente não esconde nada de Deus, né? E quando Davi fala lá no versículo 3, não me arraste com os ímpios e com os que praticam iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm mal aos seus corações. Dá-lhe segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhe conforme a obra das suas mãos. Torna-lhes a sua recompensa. Porquanto não atentam às obras do Senhor, nem às obras das suas mãos, pois que eles os derrubará e não os reedificará. Aí no 6 ele começa: bendito seja o Senhor, porque ouviu as minhas súplicas, né? Não permita que a maldade dos outros homens roube a sua integridade. Não olhe para aquele que está sendo, entre aspas, próspero com a mentira, com a corrupção, e fale: eu quero ser igual a ele. O comportamento dos ímpios não deve determinar o nosso comportamento. E quem anda com Deus não vive guiado pelo que vê, vive guiado pela confiança da justiça divina. A gente não vive do que vê, mas a gente vive do que crê. E nós queremos na vida eterna, nós queremos na vida com Deus ali na eternidade. E esse é o nosso alvo. Eu não posso me corromper porque eu acho que é melhor, porque o ímpio está prosperando. E aí o terceiro ponto, a oração muda quando a fé vence o medo, né? Como eu comecei lendo agora aqui, lá no versículo 6, Davi fala: bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força, o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, e apacenta-os e exalta-os para sempre. O início do Salmo, Davi estava desesperado, mas antes mesmo de enxergar a solução, ele começa a louvar. Ele não viu a vitória ainda, mas ele já celebrou. Ele não viu a resposta, não ouviu a resposta, mas ele já agradeceu. O segredo de Davi é que a circunstância não mudou, quem mudou foi Davi. Ele saiu de um lugar da ansiedade, um lugar do medo, para um lugar da confiança, um lugar da espera em Deus. Ele deixou de olhar para o problema e voltou a olhar para Deus. E o resultado disso é que Davi faz declarações poderosas lá no Salmo 28,
No versículo 7, por exemplo, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração. Ele não diz o Senhor me dará força, e ele não diz eu sou a fortaleza, eu sou o escudo, não, mas ele diz o Senhor é a minha força. E nós precisamos entender isso, porque muitas vezes nós queremos apenas a bênção, mas Deus deseja que nós confiemos nele. Ele quer que a gente aprenda a confiar nele, porque é uma diferença entre ter uma resposta e conhecer aquele que responde, né? E a maturidade espiritual só vai acontecer quando aprendemos a adorar antes da vitória, quando aprendemos a agradecer antes do milagre, e quando aprendemos a confiar antes da solução aparecer, mesmo que Deus pareça estar em silêncio, né? Então, o que nós podemos concluir com tudo isso? O Salmo 28 nos mostra uma caminhada espiritual. Primeiro Davi clama, depois ele espera, então ele confia. E finalmente ele faz o mais importante, ele adora a Deus. E essa deve ser a nossa caminhada. Talvez hoje a gente esteja lá no versículo 1. Senhor, não fique em silêncio. Mas o que nós podemos crer nisso e confiar nisso é que o mesmo Deus que ouviu Davi continua nos ouvindo, continua ouvindo a sua igreja. O mesmo Deus que transformou o choro em louvor continua mudando histórias. Por isso, mesmo quando o céu parecer em silêncio, continue clamando. Mesmo quando a resposta demorar, continue confiando, porque Deus nunca abandona aqueles que colocam nele a sua esperança, né? E como diz o Salmo 28:8, o Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. E assim como Davi, nós somos ungidos de Deus. Então, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, no tempo dele, ouça a voz dele, mesmo que seja o silêncio, porque no silêncio Deus fala conosco. Deus te abençoe.